Ter você aqui conosco é sempre muito agradável, mas vocês nem fazem ideia de quanto é agradável o papo que a gente tem aqui pré-podcast. Antes de começar aqui o nosso bate-papo, a gente fica batendo papo aqui com as pessoas e hoje a Ana Cláudia está de novo aqui para bater um papo com a gente, para falar do Instituto Martec. Nós vamos falar de uma série de coisas hoje. Eu relacionei aqui uma série de assuntos para a gente abordar, entre eles os 10 anos da Martec, também a moção que a Martec ganhou na Câmara Municipal, sobre formaturas, uma série de coisas, e é muito bom ter você aqui. Eu queria que você ficasse conosco para que você pudesse se inteirar de tudo isso que nós vamos falar. Se você nos encontrou por acaso na internet, eu quero te fazer um convite especial para você fazer inscrição no nosso canal e clicar aí no sininho, e toda vez que a gente coloca um vídeo novo, você recebe uma notificação que um vídeo novo foi colocado. Caso você já seja inscrito aqui no nosso canal, eu quero fazer um agradecimento especial para você que parou para assistir o nosso podcast. Eu sei que você já assistiu outros episódios que já falaram de tantos outros assuntos, mas essa reunião de hoje tem um gostinho especial, porque eu estou recebendo, além da Ana Cláudia, outras pessoas igualmente especiais. A Ana Cláudia, que é a nossa queridíssima amiga, que está aqui do meu lado e todo mundo já está vendo a Ana Cláudia, que está sendo focalizada pela mesma câmera que eu, mas também nós temos outra Cláudia. Então aqui está a Ana, ali está a Cláudia. A Cláudia Letícia, que também está conosco aqui, também faz parte da Martec, e a Jaqueline, essa moça linda que está aqui conosco, que como eu está de camiseta da Martec, só nós dois, Jaqueline, nós dois é que vestimos a camisa desse instituto, viu? Tá bom, boa tarde para vocês, boa tarde, Ana, bem-vinda mais uma vez ao nosso bate-papo aqui. Boa tarde. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E boa tarde para vocês também, sejam bem-vindas. Muito obrigada pelo convite. Ana Cláudia, Cláudia Letícia e Jaqueline. Quando é que foi os 10 anos do Martec? Nossos 10 anos da Martec nós comemoramos com vários presentes. Foi muito bom. Esses 10 anos nós estamos comemorando com muitas novidades. Esses 10 anos tem um gostinho de vitória, não tem, não? Tem Tem gosto de gostinho. vitória, porque Tem. o que você já me contou do Instituto, o que eu já levantei de informação no Instituto, é tanta dificuldade que foi para chegar a esses 10 anos. Eu tenho a impressão que esses 10 anos para você tem um gosto muito especial, né? Tem um gosto especial. Tanto com os alunos, quanto com os nossos professores, nossos colaboradores. Ganhamos uma moção. Pois é, nós vamos falar sobre isso ao longo do nosso episódio aqui. Vamos falar dessa moção que foi dirigida ao Instituto Martec pelos vereadores da Câmara Municipal, né? Sim, sim, ganhamos uma moção através do Hidalgo e do Danilo Scott. E foi muito bom. Foi uma surpresa, né, Cláudia? Tivemos uma surpresa muito grande. É gratificante, porque é um trabalho nosso, trabalho com os nossos alunos, com os nossos adolescentes, caminhando aí para um futuro melhor para eles. Aliás, a Cláudia Letícia eu estou conhecendo hoje. E ela foi a primeira pessoa que chegou aqui, né? Quando ela chegou por aqui, vocês não tinham chegado ainda. E eu queria até bater um papo maior com ela, mas acabou não dando tempo. Porque eu queria fazer uma surpresa para a Ana Cláudia, que eu queria colocar a camiseta da Martec. A hora que a Ana Cláudia chegasse, me pegasse com a camiseta da Martec. E eu amei. Eu sabia que você ia gostar. Cláudia, me conta qual é a sua atuação na Martec, qual é a sua linha de ação dentro do Instituto, só para a gente se posicionar e conhecer com quem a gente está falando. Eu sou o cargo comercial da Martec, eu sou o contato comercial da Martec. Eu faço a parte de contato com jovens aprendizes que têm interesse, né, em ser inseridos no mercado de trabalho através da Martec, com as empresas que gostariam, né, que pretendem fazer parceria com a Martec também, né, ou que já E que se fazem, dispõe, né? se dispõem a fazer parceria com a Martec. E eu também faço contato com as escolas, normalmente com as escolas de ensino médio, e que são todas da rede estadual, né,
E aí eu fico pedindo lá, chorando e Aliás, eu queria falar com você que é empresário, que tem aí uma micro, pequena, grande empresa, enfim, não importa qual é o nível da sua empresa, que você tomasse conhecimento sobre o Instituto Martech. O Instituto Martech faz um trabalho excepcional para a comunidade, dando oportunidade de formação para jovens que muitas vezes estão inseridos em uma família que às vezes não tem condição financeira para fazer uma faculdade, para se formar de uma outra maneira. E o Instituto Martech tem esse trabalho, que é um trabalho sensacional e que, lógico, que custa dinheiro, né? E como essas pessoas, as famílias, os jovens que são beneficiados pelo Instituto Martech não têm condição de pagar, alguém precisa pagar essa conta e todo o corpo do Instituto Martech se coloca a serviço deste feito, mas alguém precisa pagar a conta. Então, eu queria chamar a atenção dos empresários, não é, Ana? Eu Sim, acho que é um bom momento para a gente chamar a atenção sim, das empresas que venham participar, venham conhecer o trabalho do Instituto Martech, venham conhecer os benefícios que você vai ter vai promover para a sociedade e até benefícios próprios, que dinheiro que você se perde em impostos aí pode ser revertido para o sim. bem do Instituto, não é isso? Pode fazer uma visita para a Martec, vá Deixa eu conhecer. contar uma coisa, você tem café lá. Tem café. Tem café, então já dá para tem visitar. bolachinha. Tem bolachinha. Então, Ana Letícia, é muito prazer em te conhecer, viu? Seja bem-vinda aqui ao estúdio e agora a gente vai bater um papão aqui. E eu deixo falar com a Jaqueline. Qual que é a sua atuação, Jaqueline, lá no Instituto? Lá eu sou instrutora. Instrutor. Tô lá para os alunos, eu dou aula para os alunos, a gente conversa bastante. Você tem um segmento que você dá aula ou a instrutora cuida de qualquer segmento? Como é que funciona a de estrutura? qualquer segmento ali dentro da grade curricular, né? A gente não tem uma grade curricular, como é nas escolas institucionais, que é pelo MEC, mas ele segue um plano de aula. Então, cada curso que começa ali com a gente vai ter um plano de aula para aquele curso. Sim. São administrativos, comerciais. Na área de direito, a gente tem pessoas especializadas que vão dar aula de direito. Porque, lógico, eu sou formada em administração e matemática. Como é que eu vou dar aula Não de dá aula de direito? direito, Não não tem jeito. Então, a gente sempre tenta sempre buscar os instrutores que são especialistas em suas áreas para que dê a melhor formação, né, para os aprendizes. Ótimo. E dentro dessa questão aí, junto com os empresários, a gente tem a lei, né, de aprendizagem, que eu acho que é um convite se fazer também, para que os empresários vão lá conhecer o que é essa lei, a gente explica e quais são os benefícios, né? Porque dá bastante benefício. Não, e a participação dos empresários não só vai beneficiar o Instituto Martech, aliás, não tem benefício diretamente ligado ao Instituto em si, o benefício é para a comunidade e o benefício acaba sendo da própria empresa, porque ajuda a formar profissionais que, por vezes, poderá ser, inclusive, parte do seu corpo funcional. Sim, e as empresas têm uma resistência tão grande na contratação de adolescentes, acham que o adolescente, que ele é obrigado a ficar com o adolescente, que o adolescente vai trazer problemas para a empresa, que ele não vai crescer junto com a empresa. Os empresários têm uma dificuldade muito grande de entender que a aprendizagem é o futuro profissional dele, é a formação. Exatamente. E eles têm dificuldade, Gera. Que coisa impressionante, né? Tem uma resistência muito grande. Não vou contratar o adolescente porque ele vai me dar trabalho. Porque, na verdade, assim, qualquer tipo de empresa que você tenha, eu sei que todo o RH busca profissionais formados, profissionais prontos, mas há que se inserir os profissionais no mercado por algum caminho. Exatamente. Todo mundo gosta de ter um profissional pronto, porque o profissional pega e desenvolve o serviço. Mas para ele precisa ser aprontado por alguém, né? E se você dá essa oportunidade, primeiro através do Instituto para fazer a formação e depois abrindo até vagas de estágio para ajudar que esse profissional se consolide no mercado, sim, você vai ajudar a formar comunidade, você vai ajudar a formar profissionais, você vai ajudar a sua empresa a ter um corpo profissional mais forte, mais firme. Você vai parar de bater cabeça e correr atrás de profissional que vai te custar muito caro no mercado, porque não foi você que preparou. Então tem uma série de benefícios que precisa ficar atento a isso.
Ana, me conta uma coisa. Nós tivemos uma formatura agora recentemente. Sim, sim. Quantos formandos nós tivemos na formatura? Nós tivemos 22 adolescentes, que nós temos turmas entrando praticamente quase todos os meses. E é uma formatura mista ou uma formatura específica de uma... Não, é uma formatura mista. Mista. É uma formatura mista, onde nós formamos 22 aprendizes, com o curso administrativo, comércio, embalador à mão e tecnologia da informação. Foram quatro temas, né, que a gente tem lá, 4 formações, e foram esses 22 adolescentes. Praticamente em agosto nós vamos ter uma outra turma formando, então a cada 2, 3 meses a gente tem uma formação de turma. Por quê? Para esses adolescentes que se formaram, já tem perspectiva de trabalho no mercado? Sim, sim. 70% deles vão ficar Já nas estão, empresas. já estão, Já estão contratados. estão encaixados nas empresas, estagiando Sim. e vão permanecer nas empresas. Agora, eu fiquei sabendo de uma coisa, Ana Letícia e Jaqueline, que vocês ganharam uma moção e parece que foi meio que em conjunto com a formatura, não é isso? Sim. Conta para mim como é que foi isso. Foi surpresa? Vocês sabiam? Foi um preparo? Ela já me falou, a Ana já me falou aqui que teve o Danilo esteve envolvido juntamente com uma outra pessoa que eu já me esqueci o nome. Quem é outra? A Duda Hidalgo. A Duda Hidalgo. E eles fizeram esse movimento para dar essa moção. Como é que foi isso? Sim. Conta aí, quem vai contar para mim essa história que eu não estava sabendo? A gente pode contar, né, Cláudia? Aí você vai me interromper. Vai contando, vai contando. Aí o que eu esquecer, você vai me dizendo. Você vai dizendo junto comigo. A moção foi uma surpresa, né? Foi surpresa? Foi uma surpresa muito boa. Aí o Danilo Scorch, ele já era um dos nossos parceiros, ele dava palestra para a gente na Martec, ele ia com a gente para Guariba para dar... Ele já é conhecido do Instituto, então. Sim, ele dava palestra sobre empregabilidade, comunicação, porque eles ficavam muito curiosos de como que era ser um jornalista, né? Sim. Ser uma pessoa de comunicação. E ele é um parceiro. E foi muito bom. A moção veio para nós comemorarmos os nossos 10 anos mesmo. Que bom, que interessante. E como é que foi a receptividade no momento? Foi durante a formatura? Foi no final da formatura, né? Foi no início da formatura. No início da formatura? Foi no início da formatura. Isso foi... Foi antes da formatura. A primeira parte foi a moção. A segunda parte, nós tivemos dois palestrantes, né? Tiveram palestras também no dia. Isso, a gente fez uma palestra porque a gente também reuniu alunos tanto da Martec como da rede... Da Fundete também. Fundete. Porque, na verdade, a gente abriu... Quando a gente foi fazer a formatura, e a gente já tinha intenção de fazer a formatura, realizar a formatura, e essas 2 palestras, e o direcionamento da palestra era tanto para eles terem uma compreensão do IA, né? Uma partezinha aí do IA, o que é o IA, como direcionar e tudo mais, apesar que os jovens entendem muito mais que a gente. Sabe muito mais que todo mundo. Mas a gente queria mostrar para eles num campo profissional, sim, né? Inclusive sim. A pessoa que ele é um mentor da área profissional que faz mentoria para grandes empresas e para empresários. Então, como é isso, né? Para que a gente pudesse estimular que eles se voltassem da maneira correta. Aliás, isso é uma coisa que me chama a atenção e que eu gostaria de abordar aqui com vocês, inclusive para vocês que estão nos assistindo. Por exemplo, algum profissional que tenha uma especialidade e queira dar uma colaboração ao Instituto Martec e dizer assim, eu quero ir lá no Instituto Martec fazer uma palestra sobre a minha atividade. Por exemplo, um advogado que diz, eu quero ir lá falar sobre tal tema do direito e eu acho que isso vai ser útil lá para os meninos e para as meninas. Eu sou mecânico de automóvel, eu sou especialista em mecânico. É possível, Ana Cláudia, esses profissionais darem essa colaboração? Assim, existe uma abertura para que eles possam prestar esse serviço lá para a Martec? Sim, isso. Um pouco existe essa dificuldade. A gente abre as portas da instituição, nós precisamos de pessoas que queiram contribuir com
a sua experiência profissional. É isso que os adolescentes esperam de todos nós. Então, se você é um profissional e você tem uma formação específica, venha para a Martech, dê para eles um pouco da sua experiência profissional, que é o que eles mais esperam, o que eles querem. Eles ficam vidrados quando vai um profissional da área. Por exemplo, nós tivemos o palestrante lá, né, Cláudia, que foi o Marcos Papa. Ele foi até lá, ele é um voluntário. Ele foi falar sobre o meio ambiente. Nós estávamos na Semana do Meio Ambiente e ele foi até lá contribuir para esses adolescentes, para eles saberem o que é o meio ambiente, como é que é, não foi isso, Jaque? Falou da crise climática, dos apontamentos atuais que está acontecendo. Aqui na cidade ele falou bastante, falou sobre a questão do solo. Então foi muito didático, porque ele conseguiu atingir, né, esses alunos e gerou muitas perguntas, participações. Então, para eles é importante. Aliás, a gente sabe muito bem, nós que somos também profissionais, cada um na sua área de atuação, a gente sabe que as nossas ações no mercado buscam sempre, todas as ações buscam alguma rentabilidade, alguma coisa que possa nos render, porque a gente precisa viver da nossa profissão. Mas é preciso que a gente tenha também a consciência de que o tempo vai passando e a gente vai vencendo. E vencendo na vida e vencendo no tempo. E a gente precisa que a humanidade siga em frente. Então, toda aquela experiência que a gente tem, eu já ouvi muita gente mais velha que eu, inclusive, falar assim, não adiantou nada, eu tenho tanta experiência e hoje ninguém me escuta. A gente ouve muito falar isso, assim, experiência de velho serve para quê? Para nada, só para ele ficar lembrando, eu fazia isso, fazia aquilo. Não, isso não é verdade. Se você é ou foi um profissional de sucesso, se você é ou foi um profissional de destaque, você pode sim partilhar o seu conhecimento para que a comunidade seja beneficiada com ele e siga em frente, ainda que seja com parte dele. O Instituto Martech é um caminho, né? Um profissional que esteja aposentado, que já não tem mais atividade, ele fala, não adiantou nada, eu era engenheiro, eu fiz o projeto lá do túnel do Anhangabaú, não sei o que, agora acabou, ninguém... Não, meu amigo, venha aqui para a Martech, venha explicar para as crianças, para os jovens que estão lá, como é que é a sua atividade profissional. Isso é valoroso, sim, não é isso, Ana? Sim, sim, nós temos outro parceiro muito bom também, que é o Matheus Machado. Ele tem a formação em tecnologia da informação e ele dá aula para os nossos aprendizes de inteligência artificial. Eles ficam vidrados. E ele não cobra nada da instituição. Sempre tem que ser assim. Não tem, a instituição não tem recursos. Não tem fins lucrativos. E não tem recursos para pagar palestrantes e professores que cobram caro. É lógico que, eventualmente, uma ajuda de custo para alguma coisa até é possível, não é, Ana? Sim, mas claro. Não é possível pagar uma palestra. Mas você que fica aí reclamando da vida, que ficou velho, que não tem nada que fazer, vem aqui, tem muito trabalho para você. Venha partilhar aqui dos seus conhecimentos, porque isso é de grande valia para a comunidade, não é isso? Com certeza, e as pessoas não sabem, não têm conhecimento. Primeiro que existe as organizações sociais que fazem a inclusão e trabalham com inclusão e equidade desses jovens, que isso é muito importante. E por ser organização social, foi como a Ana falou, nós somos sem fins lucrativos. Então, a gente trabalha normalmente com os jovens da periferia, porque os jovens que vão... Quanto mais jovens, maior é a inclusão social. Sim. Né? Sim. Eles vão com 14, 15 anos, porque eles precisam trabalhar. Sim. Eles dependem daquela renda. Precisa de alguma formação. A família depende da renda, muitas vezes, para pagar as contas de casa. Exato. Né? E aí... Eu vim de uma família assim, e quando adolescente, eu trabalhava quando adolescente, e o salário, o pouco salário que eu conseguia receber, ele ia integralmente para a mão do meu pai. Não porque meu pai era ruim para mim, é porque ele precisava do meu dinheiro para somar na renda da casa. Então, eu sei muito bem o que é isso, porque eu vim de uma família desse jeito. E isso é importante porque as pessoas associam a outros lugares como uma instituição privada,
né? Somos uma instituição privada, porque o ASC é uma instituição privada, mas sem fins lucrativos. E com isso, esse tipo de demanda para a formação desses adolescentes é entender que esse trabalho é um trabalho de inclusão. Então, isso que você está ofertando para uma pessoa fazer é o quanto ela vai causar de impacto na e sociedade. transformação na vida vida. daqueles adolescentes. Não, e na sociedade como um todo, né? Sim, Porque quando você transforma uma pessoa, essa pessoa irradia essa transformação e isso vai transformando o mundo. Ele é um agente multiplicador. É multiplicador. A gente está ali dentro formando agentes multiplicadores, né? Então, é isso que o empresário precisa ter consciência, que as pessoas que também são profissionais, né, liberais, que têm formação e que têm conhecimento, podem fazer. Você falando, eu assistindo a forma de se comunicar, comunicação gira, você indo lá fazer uma palestra para os alunos, vai ser sensacional. Já está o convite aí. Tá aceito. Porque a comunicação, a gente tem a percepção, né, já que com os alunos, que é essencial. É uma demanda muito grande das empresas, hoje, o básico da educação formal, que é o português e a matemática. Né, que não tem mais, né, Jaque? Que a gente sabe que... E outras coisas, né, que a gente... maior que isso. Né? E essa condição deficitária, muitas vezes pode ser o estímulo que a gente faz para aquele aluno. A comunicação, e aí a gente fala da comunicação falada e da comunicação escrita, ela é imprescindível para o cargo, para o trabalho dele. E a comunicação falada tem uma magia maior do que a comunicação escrita, porque quando você vai escrevendo, vai apagando, vai corrigindo e etc e tal. E a comunicação falada exige uma clareza instantânea daquilo que você vai falar, porque depois de dito não volta mais para dentro. Né? Falou, está falado. Então, isso exige um raciocínio um pouco mais claro. E a preparação desse raciocínio é que é o grande segredo. Sim. Porque nós sentamos aqui 10 minutos um pouco antes, eu fiz algumas anotações para a gente bater esse papo aqui. Ótimo. Mas como é que eu cheguei até isso? Sim. É isso que precisa passar para os jovens, para que eles se treinem. Não é para ser locutor, para ser apresentador. Não, é para ser vendedor, é para ser médico, é para ser qualquer coisa. Que eu fiz uma formatura da medicina agora recentemente e eu fiz uma fala assim no final da formatura. Falei, a atenção de vocês, a maneira de vocês tratarem com seus pacientes vale muito mais do que uma dipirona que vocês vão dar para tirar uma febre. O paciente pode se curar sem nenhuma cápsula de remédio, só com a sua conversa. Exatamente. Depende do jeito que você faz isso. Então, a comunicação realmente é muito importante. E isso, assim, a gente tem dentro da Martech os instrutores, todos os instrutores para todas as áreas, mas é muito perceptível como quando vem um instrutor de fora, né, uma pessoa... A gente tem uma palestra para falar de comunicação. Né? A gente sabe que o impacto é muito diferente. Depois, o que eles dão de retorno, o feedback deles para a gente, é muito bom. Então, e isso eles levam para sempre. Né? Um legado. Quer dizer, para você foram 4 horas, para eles vai ser vida. Pro resto da vida. Vida inteira, exatamente. E ele vai lembrar, gente. Ele vai lembrar. É verdade. E nós podemos dar vários exemplos aqui. A Jaque pode falar um pouquinho. Nós temos uma professora direcionada para a área de direito. Ela é formada em direito e está dando aula para gente. Ela ficou maravilhada. Ela nunca tinha dado aula para adolescente, não é, Jaque? Sim. E conta um pouquinho para gente. A Fran, ela tem... área de direito, comunicação ali com adultos, aulas, OSC e tal. Mas quando ela foi falar sobre o ECA com os alunos, ela fez uma construção do ECA. Ela foi chegar onde? Chegou, contou uma história, conversou com eles e usou uma linguagem acessível. Para eles, foi uma descoberta do mundo. Porque eles não entendiam o ECA como deveria ser entendido, compreendido por eles. E choveu perguntas para elas. Ela falou, gente, como eles são participativos, adoraram. ECA. Estatuto da Criança e do Adolescente.
Isso é importante. É. Isso é parte da comunicação. As pessoas que estão assistindo não sabem o que não é. sabe, só a gente que está aqui na No área. dia a dia. Mas bom. eles não têm noção, Gera, do que é o ECA. Eles não têm. O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eles não sabem nem que existe o ECA para eles. E quando tem conhecimento, distorce. Por quê? Porque não foi uma pessoa, um profissional correto que passou para eles. Então a Martec pensa até nisso. Exatamente. E sabe o que eu fico pensando aqui? Esses jovens que recebem esse tipo de colaboração dos profissionais que já estão no mercado, já são formados, têm um nome, etc. E, além de formar os adolescentes e formar a comunidade em torno deles, nós estamos formando futuros palestrantes, Sim. futuros professores que também podem multiplicar isso para outros jovens lá na Sim. frente. Com Porque ele certeza. sai do Instituto Martec, vai para o mercado de trabalho, vai buscar experiência, vai fazer a vida, daí 10 anos ele volta e diz assim, olha, eu quero dar uma palestra aí agora. Você não tem casos assim? Tenho. Tem. Eu tenho gerentes, eu estou há 25 anos 25, 30 anos com aprendizagem, a gente encontra profissionais e fala, eu vou lá na Martec fazer uma visita e eu vou fazer uma palestra para os meninos. Eles vão. São É pessoas jovem que já foi da que já Martec. foi da Martec. Olha que coisa impressionante. Já foi aprendiz. Ah lá. Letícia, eu fiquei sabendo que vocês participaram no fórum de erradicação do trabalho infantil. Isso, foi o Maio Laranja, que foi em maio, né? A gente tem a conscientização da exploração e do... Chegar mais perto de você aqui para as pessoas ouvirem. Não, tá bom assim, tá bom assim. Tá, é porque eu estou ouvindo pouco aqui, eu penso que as pessoas não estão ouvindo também. Vai lá. Maio, a gente tem o Maio Laranja. O que é o Maio Laranja? É a conscientização contra o abuso sexual e exploração de crianças e adolescentes. Então, o Fórum organizou uma atividade junto com os alunos da rede municipal e também dos institutos de aprendizagem de Ribeirão Preto. A Martec participou, eles fizeram um projeto ali de redações. Eu fiquei sabendo disso. Foi muito legal. A gente fez esse processo em abril com eles, trabalhou bastante a ideia, conversou. E o Maio Laranja foi a finalização de tudo isso. Então, a gente passou o maio, porque a gente tem essa questão lá na Martec, a preocupação de conscientizar esses jovens, também de combater violências, né? Sim. Então, é preciso que eles entendam que então a gente tem essa conversa com eles, o apoio. E eles fizeram redações, foram 240 redações. E a gente teve aí uma surpresa muito legal, porque dois alunos... Foram 3 ganhadores. 3 ganhadores, dois foram na Martec. Que coisa maravilhosa. Foi maravilhoso. Foram, assim, construções maravilhosas, todas as redações. Estavam lá A doutora Marta. Não, os participantes, estavam os alunos da Martec, Sim. tinha alunos das escolas Municipal. da rede municipal. E todos os da aprendizagem, todas as instituições que Era trabalham. muita gente. Sim, bastante. Acho que teve uns 150 pessoas. E com lá, 3 bastante ganhadores, jovens. 2 foram da Martec. 2 foram da Martec. Mas que fabuloso. E foi muito legal também, porque o pessoal que fez a banca, né, que fez a escolha, falaram que teve muitas redações muito legais, inclusive nós, a dos nossos alunos, nossa, a gente ficou assim, como assim, né? Poderia ter ganhado mais, porque foram muito bem construídas essas redações, e eles vão fazer um e-book para deixar disponível online a partir deste evento que teve no Maio Laranja 2025. E a doutora Márcia Mendes, que é a juíza, ela estava à frente da organização desse projeto do Maio Laranja. E a doutora Márcia me parece ser uma pessoa bastante receptiva, né? Uma pessoa bastante aberta, assim, até na colaboração com a formação de jovens. Perguntar uma coisa aqui para Ana Cláudia. Será que a gente consegue trazer a doutora Márcia aqui para um bate-papo, um podcast? Sim, vamos, fica o convite aí. Assim, no ar, você vai fazer o convite? Vamos fazer o convite ela não pode negar. Para a doutora Márcia Mendes, e eu acredito que ela vem sim, porque ela é muito aberta, ela gosta muito de falar sobre o assunto, o trabalho que ela desenvolve no Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil e estímulo à aprendizagem é muito bom, ela é muito aberta, com certeza ela virá. Então eu vou deixar aqui o convite em nome da Martec para a doutora Márcia, para a gente gravar aqui um podcast, com a participação dela e de vocês também, logicamente, para a gente poder desenvolver um papo interessante e até para vocês me ajudarem a preparar essa pauta, para a gente poder tirar dela mais informações sobre este processo de erradicação do trabalho infantil
É muito importante isso. Então, fica aqui feito o convite no ar, mas para não correr o risco de ela não assistir o nosso podcast, por favor, eu vou deixar com vocês a responsabilidade de entrar em contato com Sim. ela, para que a gente possa marcar essa gravação do podcast, para a Combinado. gente prestar também esse serviço para os nossos ouvintes, para as pessoas que estão assistindo a gente. Combinado. Tá bom? Olha, vocês ouviram aqui no fone um mala falando aqui, né? Já deu tempo, né? Não, é que a gente sempre preserva muito a nossa audiência, porque é sempre muita gente que nos assiste e acompanha, e nós chegamos à conclusão que vídeos muito longos acabam não sendo vistos porque ficam Sim. cansativos. Então, a média dos nossos vídeos são sempre meia hora, 35 minutos, e nós já estamos com meia hora de papo aqui. Eu sei que nós ficaríamos 2, 3 horas aqui batendo papo, o quanto fosse necessário Com para certeza. falar do trabalho do Instituto Martec, de todas essas conquistas do Instituto e também as conquistas que o Instituto oferece e fornece para esses jovens. Mas eu acho que a gente pode encerrar esse vídeo aqui, não é? Sim, sim. E combinar da gente fazer uma outra gravação num outro vídeo, igualmente de meia hora, e quem sabe com a presença da doutora Márcia. Ah, com certeza ela virá. E eu só vou voltar a fazer novos podcasts se você tiver com a camiseta da Martec. Eu tô com a camiseta da Martec aí, ó. Tô aqui e vou levar para lavar e vou guardar ela lá Jaqueline, obrigado, querida. Muito obrigada, foi ótimo estar aqui. Que bom te conhecer. Também gostei muito de conhecer você, conhecer aqui o podcast foi muito... É muito importante a gente falar sobre aprendizagem, né? Eu acho. Que é a nossa formação, Que é a né? nossa A formação. Eu acho que é legal a gente só pontuar aqui que a gente... Antigamente não tinha o motoboy? Motoboy. Motoboy não, antes do motoboy, o office boy. O office boy. boy. E aquele Eu office fui boy. office boy. Eu fui office boy. E aí o que aconteceu? O office boy ele ia ficando dentro da empresa, se desenvolvia, né? E Isso. fazia aquilo. O aprendiz, ele é isso. A gente Aliás, não tem mais deixa eu dar um office boy. testemunho aqui rapidinho. Eu espero que o Fábio não fique bravo com a gente. Eu comecei a trabalhar numa rádio com 10 anos de idade de office boy. Olha lá. O que que eu fazia? Ia no banco, ia no correio, porque aquele tempo tinha muito isso. Era. E eu convivendo naquele ambiente, aprendi a gostar dessa profissão e, logicamente, depois eu fui buscar formação. E tal. Sim. Mas tudo começou como office boy dentro de uma emissora de rádio. Porque te deram a oportunidade, né, Porque Gé? eu tive a oportunidade de começar. Então, É isso aí. hoje não tem mais essa figura do office boy. Era isso que você ia falar. E não né? tem mais, mas a gente tem os jovens aprendizes, Então. tem os talentos, né? No meu tempo não tinha Martec. Exato. É isso. Exato. Agora a gente tem a Martec. Cláudia Letícia, obrigado, querida. Eu que agradeço. Vender meu peixe. Vem. Diretores de escolas estaduais, empresários que estiverem interessados, alunos, jovens aprendizes, alunos da rede de ensino do estado, procurem a Martec. Faça a sua inscrição. Façam suas inscrições, entrem em contato com a gente, que a gente está super à disposição e o que vocês precisarem tirar dúvida, o que for necessário, estamos à disposição. Tá? Temos vagas abertas. Estamos com vagas abertas no momento, a gente está com vagas de jovens aprendizes no momento. Vem procurar a gente que vocês vão conseguir. E Maravilhoso. empresários também, tá? Muito obrigada. Ana Cláudia, obrigado, querida. Eu que agradeço sempre. Obrigado pela oportunidade. É sempre bom falar sobre formação, sobre adolescente. Eu sou suspeita, né, Gera? Sim. Adoro trabalhar com Você- adolescente. Você tem a vida entregue aí. É isso aí. Deixa eu reforçar o que eu já disse aqui. Empresários, a Martec precisa de ajuda, a Martec precisa de patrocínio, a Martec precisa da sua presença, não para o progresso da Martec, mas para o progresso da comunidade e dos garotos e garotas, adolescentes, que precisam se formar para nós termos uma sociedade melhor. Professores, profissionais liberais, vocês que são formados, professores de faculdade que têm uma especialidade, venham também nos ajudar na Martec, sendo voluntário, venham fazer uma palestra, venham dar uma aula, venham se oferecer aqui, pega um tempinho que você tem e que você não sabe o que fazer com ele, fala, eu vou tirar esse tempinho aqui para dar de colaboração para a comunidade, para a humanidade. É um excelente canal, é a Martec, que a gente, através da Martec, pode colaborar com a formação de tantas pessoas.
Pronto, falei. Verdade. A você que nos assiste, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, por nos acompanhar até agora, por participar aqui do nosso papo. É sempre um grande prazer estar com você. Fiquem ligados, se você já tem inscrição no canal, assinale o sininho, a gente manda uma informação para você quando nós colocarmos vídeo novo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, assinale o sininho que você também vai receber a notificação. Obrigado pelo carinho. Tchau, pessoal.